Dizemos o teu santo, poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Amém, queridos? Glória a Deus. Som do céu. Aleluias. Amém, igreja? Está fraco? Amém, igreja? Graça e paz, amém? Quantos estão animados? É isso aí. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Prontos para a palavra? Glórias, glórias, glórias. Nós vamos estar falando sobre um tema importantíssimo para as nossas vidas, nós que somos da palavra da fé, amém, queridos? Pode colocar aí o tema, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Você não ficou animado com esse tema? Vou puxar o tema B aqui, amém, queridos? Glória a Deus. Olha para o irmão ao seu lado e fala assim: fale como quem vence. Aleluias. Nós vamos estar falando então sobre o poder das palavras, queridos. Glória a Deus. E antes que eu me esqueça, deixa eu falar logo aqui sobre literaturas que vão dar embasamento além da Bíblia, para isso que nós vamos estar ministrando hoje. Nós temos ali no Verbo Shop, amém? Esse livro aqui, que em média são 6 meses de leitura, amém, queridos? Pra você terminar. É verdade, foi cronometrado pela NASA. Do Kenneth Hagin, Palavras. Digam, palavras não são meras palavras. De novo, palavras não são meras palavras. Aí eu estava brincando, bobinho. Amém, queridos? Hoje você vai ser liberto dessa história, amém, queridos? E do Don Gossett e o E.W. Kenyon, o poder das suas palavras. Olha para o irmão que está lá e fala assim: há poder naquilo que você diz. Amém, queridos? Glória a Deus. Glórias, glórias. Então nós vamos passear um pouco na Bíblia hoje. Aleluia. Aproveitar que o chefe não está aqui, aleluia, senão dá para esticar mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia, ou leia aqui, né? Consegue ler, é mais fácil. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Queridos, começa pesado, amém, queridos? Aleluias. Agora, volta um pouquinho. No verso 20. Você está no 21, volta um pouquinho. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Amém? Do fruto, ou seja, o que você fala gera um fruto. Por isso que palavras não são meras palavras. Eu sei que a gente ouve muito isso aqui no verbo, queridos, mas é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? E é interessante que o verso 20 fala: dos renovos dos seus lábios se fartará. Ou seja, daquilo que continuamente você está falando. Continuamente as pessoas estão dizendo algo a respeito de si mesmo, a respeito, né, da sua família, a respeito da sua parentela, a respeito do Brasil, a respeito de tantas situações, amém? E que Deus quer ministrar os nossos corações nessa noite para não sermos um eco do inferno, amém, queridos? Aleluias. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Digam, poder. Há um poder, queridos, na língua. Então a partir de hoje você, se não sabia, vai aprender que você tem poder para estabelecer decretos espirituais e acabar com aquilo que o diabo tenta levantar contra a sua vida. Não, você não ficou animado com isso? Eu estou falando, queridos, que a maior arma que você tem é essa língua bonitinha que está aí. Amém, queridos? A Bíblia está deixando bem claro que a morte e a vida estão o quê? No poder da língua.
E o que bem a utiliza come do seu. É por isso que a gente vê pessoas que às vezes entrando e saindo dentro de igreja e estão na mesma, patinando. Senta para tomar um café para você ver o que vai sair. Dá até vontade, né, de pregar a salvação para essa pessoa. É verdade, queridos. Seu cartão de visitas. E aí, como é que está? Essa é uma boa pergunta para ver como é que ela está, o nível de fé dela. Se ela falar de glória em glória, irmão, oh, aleluias! É, né? Fazer o quê? Estamos indo. Imagina você entrar na cabine do piloto e falar assim, ei, como é que está aí? Estamos indo. Dá vontade de perguntar assim, mas você sabe para onde, né? Bom. Para frente, né? Qual você está entendendo, queridos? Aleluias! Então a gente vai aprender sobre o poder das palavras, queridos. Não brinque com as palavras, amém? Aleluia, isso é coisa séria. E você vai ver passagens que vão falar sobre isso. Palavras são invisíveis, mas o impacto delas pode ser eterno. Algo que você diz hoje pode parecer apenas mais uma palavra, mais uma frase, mas pode ecoar na eternidade. Eu sempre lembro da história da mãe do Barack Obama. Quem lembra do Barack Obama? Vou contar uma partezinha só da história. Quando ela foi... ela era funcionária pública dos Estados Unidos. E ela era branca. Sabe aquela que nunca viu o sol? E ele, todo mundo sabe, foi o primeiro presidente, o 44º presidente americano, o primeiro afrodescendente. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, quando ela ia trabalhar, ela foi trabalhar na Indonésia, a serviço do governo, que ela fazia o cercadinho de brinquedos e colocava o Barack brincando. As amigas chegavam, olhavam, e lógico, aquela cara assim de meu Deus, deve ser adotado, né? E ela percebia aquele olhar desconfiado. E esse menininho bonitinho? Esse é o Barack Obama. Barack, falou para Suzy. Hi. Eu ia falar inglês aqui, mas fica mais fácil, né, traduzir. Hi. Esse é o Barack, futuro presidente americano. Ela dizia para o filho, você pode ser qualquer coisa, inclusive presidente dessa nação. E a maior tristeza foi que ele não pôde tê-la no dia da posse. Ela faleceu antes. Mas sabe, uma palavra lançada para muitos, está falando isso para tentar, né, motivar o menino. Não, queridos. É o que está escrito ali, palavras são invisíveis, mas têm o poder de mudar a eternidade de alguém. Amém, queridos? Aleluias! Então vamos lá. Gênesis, abra lá em Gênesis 1:1. Quantos são filhos de Deus aqui? Vou perguntar de novo, quantos filhos de Deus eu tenho aqui nessa noite? Então, filho tem que aprender com o pai, amém, queridos? Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tudo isso era uma realidade, sim ou não? Isso existia. Era assim que estava a terra, amém, queridos? Glória a Deus. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, está escuro aqui, né? Na sua versão amplificada, não está escrito isso? Nossa, Gabriel, está uma escuridão aqui, né, irmão? É mesmo, né, Deus? Sabe, queridos, as pessoas, elas têm a mania, amanhã é a segunda da bênção, amém, queridos? Oh, aleluias. Quantos estão preparados para a segunda da bênção? Aleluias. Chega logo o recesso, Jeová. Amém, queridos? O povo da CLT é uma bênção, né? Mas olha só, amanhã é o dia, queridos,
Infelizmente, muitas pessoas chegaram e falaram assim: e aí, como é que foi o final? Menina, minha filha ficou internada. Você acredita nisso? E aí uma já escuta do outro lado também. Aí começa, pá, 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 pá. Você está tomando seu café, o café vai esfriando, querido. Não tem o seca-pimenteira? Tem o esfria-café, entendeu? Porque as pessoas, elas têm a mania, queridos, de ser eco da crise, de eco do inferno. Ô pastor, você está dizendo então que nós devemos ignorar o que está acontecendo? Não, claro que não. Havia trevas sobre a face da terra, mas o que Deus fez? Se lamentou? Ficou comentando, nossa, está escuro aqui? Não, ele agiu. Ah, mas ele era Deus. Eu fiz uma pergunta: quantos filhos de Deus tem aqui? Nós somos a única criação de Deus com poder de fala, queridos. Eu sei que tem umas araras que parece que estão falando, não é? Você já viu o casal de araras? É sempre casal, né? E certeza que está fazendo barulho é a fêmea, com certeza, né? Eu já falei para você. Esse ninho bagunçado. Estou cansado disso. Fala, Jeová. Esse é outro tema, amém, queridos? Esse é o tema B aqui. Mas a única criação de Deus com poder de fala, com poder de se comunicar, é o homem, queridos. A coroa da criação, amém, queridos? Aleluia. Então nós, como Deus, temos o poder na nossa língua de transformar qualquer situação. Então Deus está nos ensinando no começo do começo do começo, o terceiro versículo da Bíblia, dizendo: olha, quando a coisa não estiver do jeito que você quer, vou te dar uma dica: abra a sua boca a favor da tua história de vida. Então olha para o outro irmão e fala assim: abra a sua boca a favor da sua história de vida. E queridos, Deus não falou que estava escuro porque era óbvio que estava escuro. Está todo mundo vendo que a pessoa está com uma caixa de lenço e assoando o nariz, está gripado? Não, eu estou fazendo teste da maciez do papel. Não estamos falando para você negar e falar assim: você é louco, está vendo algum resfriado aqui? Não, não é isso, queridos. Mas é você não aceitar essa condição na tua vida. Amém, queridos. E aí o que Deus disse? Haja luz. E eu quero declarar sobre a sua vida, luz chegando em áreas na sua vida essa noite. Feche seus olhos. Por 15 segundos, pense em algo que tem se levantado contra a sua vida agora. Pensa. Essa situação, esse levante do diabo. E quando eu contar até 3, todos vão gritar: haja luz. Vocês entenderam? 1, 2, 3. Aleluias. Está feito. E houve luz. 3 semanas depois. É isso que a Bíblia disse ou não? Não. Isso aqui. Prepare-se, queridos, para essa semana. Que era trevas. Não é um cigarrinho aceso, não. É aqueles farol de xenon, sabe, queridos? Aquela luz cegante. O sol da justiça brilhando 7 vezes mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora, palavras, queridos, podem destruir ou construir. Olha a linguinha ali, ó. Sabe, a cobra, quando põe a língua para fora, ela está pegando partículas para se guiar. Ela não enxerga muito bem, não. Ela é uma tipologia do diabo, amém, queridos? Então o diabo, ele lança situações e tenta colher, são iscas. Ele não sabe do teu futuro, amém, queridos? Você não sabia disso, não foi a novidade da noite, né? Ele não sabe como vai ser a segunda bênção, mas o Espírito Santo sabe. Amém? Abra lá em Tiago, capítulo 3.
Verso 2 em diante. Tiago 3, 2 em diante diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, uma pessoa que sabe administrar sua língua, que sabe falar com sabedoria, queridos. Uma pessoa, eu não estou falando de eloquência atrás de púlpito, amém, queridos? A pessoa pode falar nós vai, nós vem, mas ela faz nós vai, nós vem com autoridade. Pedro era um que falava nós vai, nós vem, e a primeira pregação dele foram 3.000 almas. Porque debaixo da unção, debaixo do poder, queridos, não existe essa de predicativo do sujeito, oração subordinada, isso não faz a mínima diferença, queridos. Amém? Mas a Bíblia está deixando bem claro que se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, ou seja, por inteiro, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas de cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Glória a Deus. E ele continua falando no verso 9. Verso 7, vamos continuar. Porque toda natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém, queridos? A pessoa uma hora está abençoando, está profetizando, está declarando, está cuspindo fogo, e na outra hora está praguejando, está reclamando, está murmurando, está maldizendo, está amaldiçoando. Aleluias. Então, palavras que destroem. Provérbios 12, 18 fala: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Tem gente que guarda mágoa de mais de 50 anos. Lembro até hoje, dia das mães, eu lembro. Minha avó sentada aqui. A pessoa lembra do vestido da avó. A avó já está na glória. A avó está quase voltando já com Jesus. E aquela coisa nutrida, queridos. Por quê? Porque uma palavra foi colocada. Mas glória a Deus por Jesus, amém, queridos? Que você aceitou Jesus, então você hoje tem uma novidade de vida. As coisas velhas já passaram, amém, queridos? Aleluias. Chocolate. Palavras que constroem. Provérbios 16, 24 fala assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis, queridos, é bom de ouvir, né? A nossa alma gosta, e ela é saúde para o nosso corpo. Interessante que ela compara palavras agradáveis com o mel. O mel, queridos, não é apenas um alimento, ele é um santo remédio. Ele tem atividades antimicrobianas, anti-inflamatórias, anti-isso, anti. Amém, queridos? Aleluia, é bom para a digestão. Lógico, você não vai comer uma carreta de mel, aleluia, né? Mas o mel, ele é extremamente saudável. Aliás, é um alimento que não estraga. Quando os arqueólogos começaram a fazer descobertas nas pirâmides, acharam os cântaros com um material, uma forma de resina lá dentro, queriam saber o que eram, fizeram análise, é mel, mel. Perfeito, tinha cristalizado, mas nada como um bom banho-maria para resolver, amém, queridos? Aleluias. Isso fala de uma palavra agradável, que jamais vai se perder, que jamais vai se estragar. Algo que você declara sobre a vida de alguém,
como nós vimos, uma palavra profética, uma palavra de agradecimento, de honra, queridos, isso vai trazer um peso eterno de glória sobre essa pessoa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando Jesus lança uma palavra para a vida de Pedro, sobre essa rocha, ou seja, essa revelação, né, será construída a minha igreja, ele estava dizendo que essa revelação iria perdurar por séculos, e aqui estamos nós, queridos. Amém? Aleluias! Então palavras podem curar, encaminhar, fortalecer a fé, gerar reconciliação. Aleluias! Vivemos batalhas diárias, queridos, emocionais, espirituais, familiares, financeiras. Muitas vezes queremos vencer só com a ação ou esforço, e nos esquecemos que palavras são armas espirituais. Digam: palavras, mais alto, palavras são armas espirituais. Amém, queridos? Então aquilo que sai da tua boca não são meras palavras. Cuidado com o que você fala. A Bíblia fala que a gente vai dar conta de tudo. Imagina, queridos, parecendo um telão de Jeová, tudo que eu vou falar em, 90 anos de vida, e ter que me explicar. Lógico, aquilo que você se arrepende, Deus esquece, entendeu? Por isso que é bom estar atento, que vai que você fala uma besteira e arrebatado, vai mostrar isso, não é? E aí no trono, né, querido? Mauro, explique essa colocação, menino. Você está entendendo, queridos? Então palavras são armas espirituais. A Bíblia, volta. Não, volta. A Bíblia nos mostra homens que venceram não só com espadas ou estratégias, mas principalmente com o quê? Com aquilo que declararam com fé, crendo naquilo que estão falando. Que, queridos, falar é fácil, é só ter fôlego. Amém? Mas mais do que simplesmente falar, crê naquilo que você está dizendo. Sabe, Deus fez com que o haja luz se tornasse luz, não porque simplesmente Ele falou, mas porque Ele é um Deus de fé, e Ele cria naquilo que Ele estava falando. Abra lá em Marcos capítulo 11, o versículo chave do rema. Cadê o povo do rema aí? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que o que? Disser a este monte. Mauro, que monte que é esse? Esse monte de problema que pode se levantar contra a sua vida. Ou seja, não fale do monte, fale ao monte. Para de falar do monte. Dando cartaz para ele, queridos. Ele vai crescendo na sua vida. Entendeu? Qualquer que disser a este monte. E é interessante que você não vai falar qualquer coisa ou algo aleatório. Ergue-te e lança-te no mar. Ou seja, o que você vai falar para o problema, o que você quer que ele faça, porque ele tem que obedecer você, porque você é filho de Deus, é algo específico. Amém, queridos? Sai daqui para onde? Aí ele só muda de lugar aqui. Não, sai a enfermidade, ele sai e vai para outra pessoa. Não, amém, queridos? Você está entendendo? Aleluias. Ergue-te, lança-te no mar. Agora o mais importante, não duvidar em seu coração, ou seja, no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que diz. Queridos, nós temos que parar de viver da oração dos outros. Eu não estou anulando a intercessão, amém, queridos? É obrigatório a gente orar um pelos outros, certo? A Bíblia fala que os domésticos da fé têm prioridade. Mas, queridos, está na hora de você começar a crer naquilo que você fala. Porque não adianta nada a gente trazer toda a diretoria do Verbo da Vida aqui, botar, o pessoal ungido, hein? E botar a mão na tua cabeça e determinar que aquela situação desapareça da tua vida, se você der 2 passos para frente e falar assim, ainda estou sentindo. Você está entendendo?
Você tem que começar a crer mais naquilo que você mesmo diz. Aleluias. Tudo o que disser lhe será feito. Verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Você crê, toma posse e fica firme, queridos. Como uma criança, que o pai chega e fala assim: olha, continuar assim, passar no terceiro bimestre, toda época de passar no terceiro bimestre, quem lembra disso? Fechar tudo no terceiro bimestre, oh aleluia, entendeu? Hoje tem aluno que talvez precisa de uns 10 bimestres, entendeu? E olha lá, né? Eu falo para eles: não joga fora o livro, você vai pensar no que vem. Ah, professor, mas pastor, que decreto é esse? Meu filho, é só um aviso. Que tem ex-aluno meu aqui, bastante. Amém, queridos? Então, queridos, e aí o pai fala: ó, fechou no terceiro bimestre, aquele videogame, aí você fecha. E aí? Eu falei no Natal. Queridos, foi comprado em março, está com 3 dedos de poeira. Tem bênção reservado para você com 3 dedos de poeira no SEDEX espiritual. Tem anjo laranja, aquela corzinha amarela do SEDEX, tem anjo com aquela cor passeando na tua casa, vendo se você está qualificado, queridos. Não faz o anjo ter que voltar, queridos, por conta de uma confissão errada. Amém, queridos? Aleluias. Agora está assim, né? Tem lugares que você faz uma compra que pede uma palavra-chave. Você já pagou, está tudo pronto e você erra a palavra-chave. O que é a palavra-chave? Aquilo que você precisa dizer para liberar a benção. Essa veio do trono agora. Essa não está aqui, queridos. Depois eu te mostro, essa não está aqui. Na última hora, queridos, entendeu? O diabo vai tentar paralisar, mas você tem a palavra-chave. Aleluias. Vamos lá, são 5 exemplos. Eu gosto de 5, que é a mão, entendeu? Para receber. Tudo tem significado aqui, queridos. Sou pastor dos números, amém, queridos? E dos filmes também. Vamos lá. Ó, isso é uma série que quero assistir, ó, sobre Davi. Amém? Aleluias. Conhece a história, não? Davi e Golias, desde que era pequitito na salinha das crianças, não é? Davi era baixinho, Davi era pequenino. Declarou antes de vencer que dançar depois que atravessa o mar vermelho dá lepra. Lembra da história de Miriam? Entendeu? Incredulidade, queridos. Insubmissão, esse é outro assunto, aleluia. Abra lá em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Davi já era rei de direito. Capítulo 16, ele foi ungido rei na casa do seu pai, Jessé. E naquele tempo, no Antigo Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo dentro, amém, querido? Só sobre. O Espírito Santo já estava sobre ele. E é interessante no capítulo 17 que Jessé chega para ele e fala assim: filho, vem cá. Você vai levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E vai levar 10 queijos para o capitão de 1000. E aí volta, porque eu quero saber como é que eles estão. E aí você vai voltar e me dizer como é que eles estão. Quando a gente lê essa passagem assim, rapidinho, a gente não percebe a voz profética de um pai. Você vai para o campo de batalha, mas você vai voltar e me contar. Se ele pudesse dar spoiler, ele falou assim: você não vai morrer lá. Você vai voltar e vai contar como é que está. O que você tem dito sobre os seus filhos? Aleluia. Amém, queridos? O que você tem dito sobre esse segundo semestre que já vai começar 2025? Amém, queridos? O que você tem dito desse mês de junho? O que você tem dito desse tempo que nós estamos vivendo? Aleluias. E aí ele foi. Você conhece a história.
E aí no verso 40, e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, interessante, né? O guri era ousado, foi em direção para resolver o problema, amém, queridos? Crente da palavra da fé, queridos, parte para cima, amém? Bora lá resolver, bora lá. Estou armado até os dentes, amém, queridos? Amém, queridos? Aleluias. O filisteu também veio. A Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir, queridos. Ele vai vir, esse é o papel dele, tá? O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Ele tinha um pajem de armas, o guerreiro profissional, queridos, vencedor de muito UFC. O guri era bom, ele era. E o menino, franzino, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Falei, ixi, esse aí criado com vó, isso aí é um assopro só. Aleluias. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Queridos, essa guerra que vocês pensaram por 15 minutos, não é sua não, é do Senhor dos exércitos. Fica tranquilo, aquele que nunca conheceu derrota, queridos, amém, aleluias. Então ele declarou antes de vencer: suas palavras abrem caminho para o mover de Deus. Quando ele declara aquilo, queridos, acabou. Estava estabelecido um decreto de que ele iria voltar para casa para contar assim como é que estavam os irmãos, e a Bíblia fala que ele entra marchando em Jerusalém com a cabeça do gigante. Amém, queridos? Aleluias. Esse vai ser o teu troféu, queridos. Aleluias. Amém, queridos? Não declare derrota, declare a promessa. Então olha para o outro irmão que está ao seu lado e fala assim: não declare derrota, declare a promessa. Amém, queridos? São mais de 8.000 na Bíblia, queridos, então tem coisa a ver de declarar. Josué e Caleb viram o mesmo que os outros, mas falaram diferente. As pessoas aí no mundo estão vendo coisas, amém, queridos? A Bíblia fala que nós somos rodeados por muitas vozes. Como aqui ninguém fica vendo noticiário, aleluia, entendeu? Hein? Se enchendo de lixo. Então as pessoas, né, estão continuamente falando das coisas que estão acontecendo. Essa passagem é muito interessante, vai lá em Números capítulo 13. Vocês conhecem a passagem? Os 12 espias. Números 13, versos 1 ao 3 diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Pegou? Estava decretado, é de vocês. Amém, queridos? Mas para que espiar? Bah, é bom você de vez em quando, né, e ver uns decorados. Não tem uns apartamentos decorados? Mulherada, vai, sacode aí. É bom no sábado de manhã ir nas concessionárias, amém, que dá uma espiada.
fazer um test drive, aleluia. É bom assistir um documentário sobre aquele país que você quer conhecer, aquela praia maravilhosa. Ou você daqui vai assim, para que assistir nisso, nem vou mesmo? Por isso que não vai. Essa boca também. Tua sorte que Deus é longano. Se fosse eu, falando, não vai mesmo. Zé Ruela. Vai lá dar uma espiada. Vai ver o que eu tenho, queridos, para vocês. A Bíblia fala que eles voltaram, precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva no Vale de Escol. Aquelas uvinhas mequetrefe, não. 2 caras, queridos. Bom, se uva, você imagina a jaca, como é que era? Não, pensa comigo, faz a proporção. Queridos, nós vamos conhecer Israel. Agora com outro ouvido, nós vamos conhecer Israel. Você vai ver os mercados lá, entendeu? A variedade de comida de excelência, num país que é um pouco mais comprido do que daqui para Corumbá, no meio do deserto. Aqui para Corumbá tem muita coisa, queridos. Lá é só pedra, pau, pedra, terra, pedra. Mas tem um Deus da promessa. Amém. Vai para o verso 27. Detalhe. Isso. Aí o verso 3 diz assim: e enviou a Moisés do deserto de Parã. Deixa eu continuar aqui. Fiquei animado aqui. Envia homens que espiam a terra que eu hei de dar. De cada tribo de seus pais envia um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Queridos, pega os top. Os melhores guerreiros, os mais habilidosos, os mais inteligentes, entendeu? Tudo com pós-doutorado, entendeu? Gente estudada, gente, sabe? E foram os 12. No meio desses 12, foram quem? Josué e Caleb. E mais 10 pé rapado. Normal, queridos. Tem gente que o barco leva, tem gente que leva o barco. Para encurtar a prosa, porque eu tenho pouco tempo, não vou dizer quanto, e não olha para lá, estão proibidos. É muito interessante a maneira como se coloca as coisas, amém, queridos? Para encurtar a história, quando Moisés fala assim: ei galera, 40 dias e 40 noites, número 40 quer dizer obra completa, 40 dias e 40 noites espiando a terra. Dá para ter uma boa visão de como é que é a terra, certo, queridos? Por que esse tempo todo? Para ver tudo. Onde nós vamos construir, onde nós vamos fazer isso, fazer aquilo, papapá. Entendeu? Deus não falou para espiar a terra. Manda espiar a terra, não espiar os gigantes. Porque senão, queridos, você vai ver um terreno num condomínio maravilhoso, vai falar assim: 1 milhão? Esquece, não é para você mesmo. Mas é 4, 5 mil reais por pessoa o aéreo. Está amarrado. Não é para você mesmo. Porque todos aqueles 10 que voltaram praguejando, morreram no meio do caminho. Para cada dia que eles passaram lá e perderam essa oportunidade, foi 1 ano rodando, que nem cachorro atrás do rabo. Que Deus não brinca com aquilo que Ele fala, queridos. Se há alguma coisa mais poderosa que Deus, é a própria palavra dEle. Ele fala que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então Ele falou: eu vou te dar essa terra, não enche meu saco. Entendeu? A minha versão mais humanizada. E aí os 10 voltaram dizendo assim: a terra é boa, mas tem gigantes, vão comer tudinho a gente. E algo que saltou meu coração hoje à tarde: e nós somos para eles como gafanhotos. Poxa, queridos, gafanhoto faz um estrago, queridos. Uma das pragas do Egito foi gafanhoto. Se eu estivesse lá, eu falei assim: ixi, então vencemos, porque gafanhoto faz um estrago. Então agora que nós vamos partir para cima mesmo, queridos. Que quanto maior o tamanho, maior o tombo, amém, queridos? Mas somente 2, Josué e Caleb, deram um relatório da seguinte ordem: a terra tem gigantes, mas é boa.
Amém, queridos? Quando o prêmio é interessante, o preço não conta. Você vai voltar da experiência e falar assim, vale cada centavo, farei tudo de novo. Quantas mulheres aqui tiveram parto normal, sem ser cesárea? Pois é. Doeu, não doeu? E aí? A mulher vai falar assim, rapaz, meus filhos são maravilhosos. Não sei se você diria assim, passaria por isso mais umas 15 vezes. Como minha avó, amém? Como você está entendendo? Mas quando você olha para o prêmio, o preço não conta. Era exatamente isso que Josué e Caleb estavam dizendo. Tipo, sim, tem gigantes. Mas queridos, tudo aquilo que vai mudar a sua vida, eu aprendi isso essa semana, tudo aquilo que vai mudar a sua vida é difícil. Emagrecer é difícil, malhar é difícil, fazer um curso universitário é difícil, ler a Bíblia é difícil, orar é difícil, fazer o remo é difícil. Fácil é comer, Netflix, dormir, e olha lá, hein? Como você entende? O que vai transformar a sua vida vai exigir esforço, mas vai valer a pena, amém, queridos? Aleluias. O que você fala em tempos de crise determina o seu futuro. Olha aqui, precisava de 2 camaradinhas aí para carregar um caixinho de uva. Caixinho, aquele caixinho. Josafá adorou e declarou antes da batalha. Essa história é maravilhosa, eu tenho pouco tempo. Mas a história é mais ou menos o seguinte, está lá em 2 Crônicas capítulo 20. 3 exércitos se juntam para Israel, para atacar Israel. Imagina uma pessoa receber 3 exércitos. Perdeu o emprego, um diagnóstico e o casamento por um fio. Tá bom assim ou não? Aí, pastor, o que é isso? Ué? Temos que trazer a Bíblia para o nosso contexto de hoje, amém, queridos? Muita gente lá fora, aqui não, porque aqui o povo é ungido, amém, queridos? Há muita gente lá fora, nessa condição, que as coisas parecem que quando vem, né? E isso Israel como nação já sofreu, todas as guerras, sempre foi assim, dificilmente foi um inimigo só, várias frentes de batalha. E o exército, as forças de defesa de Israel, é muito interessante quando você vê os vídeos, né, antes da batalha, como é que eles estão, queridos? Eles estão em contínuo treino, queridos. Eles têm uma tecnologia fora da curva, mas antes da batalha, põe o kippá, põe o talite, os músicos, e começam a adorar a Deus, queridos. É arrepiante. Entendeu? Já celebrando a vitória que o Senhor dos Exércitos vai entregar para eles. Porque é uma nação que desde 1948 nunca conheceu o que é perder uma guerra. Batalha, normal, mas guerra não. Amém, queridos? Agora, se Israel, que tem só metade da revelação, é assim, queridos, imagina você que tem a Bíblia inteira. Como você está entendendo? E aí a passagem deixa bem claro que o profeta Jaziel, ele dá uma palavra, fala, olha, fica tranquilo, Judá, porque vocês não vão precisar lutar, porque essa luta é do Senhor. E aí o rei Josafá, que era um homem temente a Deus, ele fez algo fantástico, ele falou, olha, pegou os levitas, pegou o ministério de música, colocou lá na frente. Bora louvar e adorar o Senhor. E enquanto eles adoravam, a Bíblia fala que Deus confundiu os 3 inimigos, começaram a lutar entre eles. E quando eles chegam no lugar onde ia ter a batalha, só tinham corpos. E a Bíblia fala que eles levaram 3 dias para recolher os despojos, aqueles 3 dias recolhendo despojos. Imagina, você além de não ter que lutar, você tem que chamar toda a parentela, a vizinhança para começar a recolher os despojos. Amém, queridos? Então adorou e declarou antes da batalha. Louvor e palavras de fé geram vitória onde só havia ameaça. Não adianta chorar, não vai resolver. Amém, queridos? Como você entende o que eu disse? O que resolve é você se posicionar em fé e abrir a sua boca a favor da sua história de vida.
decretando e louvando, adorando e agradecendo. Que quem ri por último, ri atrasado. Diga, quem ri por último, ri atrasado. Aleluia. Vamos para o Novo Testamento, vamos falar que eu estou muito no Antigo Testamento. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que essa mulher padeceu 12 anos. 12 anos com hemorragia. Queridos, não foram 12 dias, 12 meses, nem 12 semanas. Foram 12 sangrando continuamente. Não morreu, queridos, porque não era hora, como se diz. Pensa na anemia, certo? Estava dessa cor mesmo. Abra lá sua Bíblia, livro de Marcos. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Eu também. 5:28. Começar pelo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Aleluias. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Interessante é que a Bíblia fala e dizia. A Bíblia não fala ela disse, ela dizia. Ou seja, era algo, ela ouviu falar de Jesus e com certeza ela falava para ela e para todo mundo: esse Nazareno, ele pode me curar, esse Nazareno pode me curar, esse Nazareno vai me curar. Tenho certeza, esse Nazareno vai me curar, ele vai me curar. Ele vai me curar. Você sabe quando que ele vai passar aqui? Quando que vai ter a conferência de curas e milagres no Nazareno? Quando que vai ter? Ele vai passar por aqui? Alguém sabe? E detalhe, ela era uma improvável, não era nem para sair de casa pela lei, mas uma mulher que passou por cima de tradições da própria lei, se levantou, e a Bíblia fala que ela foi até Jesus, e ela dizia: vai estar cheio, vai estar lotado. O diabo vai dizer assim: mas você nem vai chegar lá. Quantas vezes o diabo se levanta e fala assim: mas nem tenta, você nem tem esse dinheiro, você sabe que é congênito. Não está entendendo? Sempre que você vai fazer outro exame, vai gastar dinheiro, você sabe que vai dar positivo ainda, não vai dar negativo, você sabe disso. O diabo tentando vir, oprimindo ela, mas ela tinha no coração: não, se não der nada, pelo menos se eu pegar na orla da veste dele. Porque ela leu o Salmo 133, que fala que a unção desce do cabeça e vai até a orla. Então a orla ainda tem unção, vou pegar na orla e eu serei curada. O que aconteceu? A fé que você declara pode atrair a intervenção de Jesus na sua dor. Amém, queridos? Para terminar a parte introdutória, termina que hora? 8 horas, mas o horário do Acre, não é isso? Então tá bom. O centurião e seu servo, Mateus, estamos terminando, queridos, aguenta aí. Mateus 8. Conhece a história do centurião? O centurião foi até Jesus, e a Bíblia fala que ele estava o quê?
com um servo doente. Verso 5 em diante. Mateus 8, verso 5 em diante diz o quê? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Estava feio o negócio, queridos. Estava fácil não. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Esse Jesus era crente mesmo, né, queridos? Irmão, vamos ver o que a gente faz, tá, irmão? Não na palavra da fé, amém, queridos? Não tem essa de vamos ver o que vai dar. Fazer uma gambiarra aqui, amém, queridos? Não, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faz isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluias. Verso 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. Ou seja, não tinha nada a ver, queridos, apenas com a palavra, mas com a fé. Porque quando ele declara: diz uma só palavra e meu servo será salvo, acabou, eu creio nisso. E aí Jesus dá essa palavra. Você quer uma palavra? Então vai. E quando você chegar lá, ele vai estar sentado com o tereré pronto para você. A minha Bíblia amplificada do Cerrado. Amém, querido? Eu tenho várias versões dela. Muda aí, muda. Muda, isso. Quando você crê e declara que a palavra de Jesus é suficiente. A palavra de Jesus é suficiente, queridos? É mesmo? Pois é, um ímpio reconheceu isso. Alguém que era pago para oprimir os judeus, reconhece a soberania da palavra de Deus. Milagres acontecem à distância. Alguém liga para você do outro lado do mundo e fala: olha, está acontecendo isso e isso. A sua oração tem poder para cruzar os céus, queridos. E em milissegundos, o poder de Deus tocando essa vida. Você não pode estar lá, porque Jesus não foi na casa, você está sabendo da passagem, ele não foi. Entendeu? Ele tinha um checklist de cura, falou: bom, servo curado, vamos para o próximo. Ele não precisou ir, queridos. Eu não estou dizendo que impor as mãos não é bíblico, pelo contrário. Mas vai ter momentos, queridos, que basta uma palavra sua. Amém, queridos? Como eu canso de dizer, você está parado no sinaleiro e passa uma ambulância do SAMU. O que você faz? Você pode declarar vida sobre aquela pessoa que está ali. Amém, queridos? E talvez você seja o único ponto de contato dos céus, para que aquela vida não morra, não pereça. Amém? Em tempos de batalha, você pode ser boca de Deus ou eco do mundo. Essas são as chaves, queridos. Deus quer que você declare promessas e não problemas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Posso tudo aquilo que me fortalece. E os problemas? Posso tudo que me fortalece. Sabe? Isso não é... As pessoas vão achar que é loucura. Tipo, está passada. Coitado, está passada. Não, queridos. Eu gosto muito da passagem. Não coloquei essa aqui porque é esticar demais. Mas quando morre a filha, o filho de uma mulher que tratou tão bem o profeta. E todo mundo perguntando para ela: e aí, como é que está? Família bem? Bem. E o menino bem? Bem, o menino estava morto. Mas nós aprendemos aqui que você tem que declarar aquilo que você quer para a sua vida e não o que está acontecendo. O que está acontecendo todo mundo está vendo, queridos. Amém? Deus quer que você declare promessas, não problemas. Olha para o irmão que está ao seu lado, olha bem no olho dele e fala assim: Deus quer que você declare promessas e não problemas. Amém, queridos? Por isso que eu gosto de química. Química tem solução. Física tem problema, mas química tem solução. Piadinha de nerd, Falcão. Suas palavras podem ativar o céu, paralisar o inferno
e alinhar seu coração à vontade de Deus. E você tem poder para que, através daquilo que sai da tua boca, exércitos inteiros do inferno sejam desfeitos. Não apenas porque você falou, mas falou crendo. Em nome de Jesus. Diga: o Espírito da fé. Mais alto: Espírito da fé. Crê, fala e vê. Coloque-se de pé em nome de Jesus.